Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade, sempre aqui dos estúdios do ABC Repórter. O programa é reproduzido sempre pela TV Grande ABC, NGT e Facebook direto. E hoje vamos falar sobre casa container. Você já imaginou morar num container? Será que isto é bom ou é ruim? E para falarmos sobre isto, uma pessoa que desenvolve projetos e conhece esse tema como poucos, que é o Marcos Schneeberger. Acertei, Marcos? Sim. Arquiteto e desenvolvedor de projetos sobre esse tema. Marcos, obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Muito bonito o seu trabalho, viu? Obrigado. Muito bonito. Eu estava pensando em como mostrar os diferenciais para o público, por que passa a ser uma boa opção a escolha de uma construção através de um container. Inicialmente, esclareça que as paredes recebem tratamentos, né? Acústico, também térmico. Fala um pouquinho sobre isso. O container, originalmente, ele não é feito para habitar. Ele é uma caixa metálica usada para transporte de mercadoria, logística internacional. Para ele ser habitado, ele tem que ter alguns cuidados, algumas características que tem que ser observadas para ele poder ser confortável. Então, o principal, o conforto térmico acústico, que é a primeira coisa que vem à mente das pessoas. Ou seja, o ruído de fora... O container ele é todo em aço, então ele reverbera, ele vibra muito. Então, qualquer aparelho de som que você ligar, a própria voz ele vai vibrar, vai tremer. Sim. Gera desconforto. Então a gente trabalha primeiramente o conforto térmico e acústico. Porque Sim. Como um automóvel, ele está na rua, está no sol, ele está quente, mas ele tem as camadas de proteção dele. Sim, tem o isolamento. Sim. Então a primeira providência que tem que ser feita é tratar esse módulo para ele ser habitável. Certo. E as pessoas ficam imaginando, puxa, mas não há o aspecto de eu ter uma cozinha, eu vou dividir os ambientes, eu posso pôr paredes no meio, como que isso é feito? Pode, o container ele é estrutural por si só, ele é um material bastante rígido, bastante robusto. Ele aceita acoplar vários itens, inclusive paredes, divisórias, abertura de teto para fazer segundo andar. Ele é como se fosse um chassi onde você acopla os acessórios que você precisa. Tá. E nós podemos também utilizar o container não só como moradia, mas como escritório, áreas comerciais também, né? Principalmente, a maior demanda que a gente tem lá no escritório é para praças de alimentação e lanchonetes, serviços voltados para alimentação. Tá, ou seja, são praças de alimentação que você coloca vários tipos de containers, é isso? Vários tipos de container e isso dependendo do investidor, o empreendedor que está idealizando o projeto, ele monta várias estações, vários boxes e aluga aquilo. Sim. Então, para gerar, e cria um espaço comum onde as pessoas sentam, onde a praça em si. Tá, eu queria pedir para a Carol colocar a imagem 1 no ar, para mostrar justamente, vocês estão vendo aí a aparência externa desta área comercial, onde existem algumas lanchonetes, digamos assim. A foto 2 também, Carol, por gentileza? Está no ar aí. Esta é a parte onde você pode perceber o mezanino, inclusive, e a disposição de mesas que atendem aos clientes. Puxa, muito bacana isso. Obrigado, Carol. Muito bacana isso. Onde fica essa área? Você que desenvolveu esse... Isso fica próximo ao Shopping Center Morumbi, um terreno que é alugado, e por isso veio a demanda do cliente de fazer usar containers. Ah, certo, né? Que no futuro ele pode desmontar isso e realocar. Certo. E é interessante também porque você pode mudar com maior agilidade o conceito do local em termos de ponto de venda, né, Marcos? É uma construção totalmente modular. Sim. Então, se o negócio vai indo bem, Sim. você pode ampliar. Sim. Traz mais container e coloca. Se o negócio está indo mal, você troca de lugar. Se o terreno não é bom, mas do outro lado da rua tem um terreno que é melhor, você pode trocar de lugar e fazer essa modulação. Sim. E também, se o conceito não estiver legal, você pode mudar a cara do empreendimento, né? Exatamente.
Exatamente. E o tempo para se construir uma loja dessa, ela demanda menos tempo do que uma loja tradicional, supondo que houvesse na rua um espaço para numa loja que tivesse ser reformada? Sim. Fala um pouco sobre isto. Roberto, imagina o seguinte, você aluga um ponto comercial, você tem que reformar aquele ponto. Sim. Vai demorar o tempo da obra para você ter aquele ponto funcionando. No container, enquanto você trabalha, a partir do momento que você tem um terreno viável, enquanto você trabalha no terreno, faz a infraestrutura de elétrica, hidráulica, fundação, na oficina está sendo feito o seu módulo, um projeto exclusivo seu, com as suas demandas. Com a sua cara, com o seu DNA. Cara, exatamente. E você pode, na oficina, dar palpite, pode olhar, pode acompanhar todo esse processo. Isso é legal, né, Marcos? Porque você está no meio da obra e você está vendo aquilo crescer numa dinâmica diferente de uma construção de alvenaria que você tem que imaginar como ele vai ficar, né? Exatamente. E lá você dá opinião, resolve o que você quer no container, e quando ele chega para ser instalado, ele está pronto para usar. Então tem um período de instalação, vamos dizer 2, 3 dias, dependendo do local, e a partir daí você já está faturando, vamos dizer. Então, esse tempo... Esse ganho... Muito, é um ganho de tempo, na verdade. Ou seja, o amigo que acompanha o nosso programa pode perceber que você consegue fazer um fluxo de caixa e equalizar melhor despesas e receitas, porque você sabe exatamente quando você poderá colocar o empreendimento para funcionar, né? Diferentemente das obras tradicionais que às vezes sofrem algum impacto diferente. Eu queria aproveitar e avisar aos amigos que acompanham o programa Sustentabilidade que neste dia 12 de setembro, agora, quarta-feira, nós estaremos realizando a primeira Feira Sustentável do ABC. E o Marcos estará lá mostrando, fazendo uma apresentação, mostrando as alternativas em que você, internauta que acompanha o nosso trabalho, os amigos da TV Grande ABC e da Rede NGT, poderá tirar as suas dúvidas em loco sobre este tema na primeira Feira Sustentável do ABC. Outros temas serão apresentados também, como os produtos de combate à dengue, como produtos biológicos, tratamento de água para edifício, para caixa d'água, para que essa água fique saudável. Entre no site da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a CISCS, e faça a sua inscrição para esse dia 12, já depois de amanhã, chegando rapidinho. Marcos, interessante também a gente notar que outros tipos de construção podem ser feitas como moradia também, né? Sim, casas residenciais e também hotéis. Hotéis, né? Pequenas comunidades de pequenas casas, condomínios, pequenas vilazinhas, né? Sim. Isso também é muito comum. Você mesmo montou escritório para você num container, né? Sim. Eu pediria para a Carol que ela colocasse no ar a foto 5, por favor. Carol. Está no ar o escritório do Marcos na parte externa e agora na foto 6 você percebe o lado, a face interna do escritório, aonde você pode perceber que fica do mesmo jeito que uma casa, ou seja, quem está olhando lá dentro o ambiente não percebe que aquilo é um container, né? Obrigado, Carol. Esse daí é um escritório que depois você exportou para outro lugar, o escritório. Exatamente. Foi vendido esse módulo dessa forma para um hotel, na verdade uma fazenda lá na Bahia. Então ele chegou inteirinho, foi montado lá e está funcionando agora como um quarto de hotel. Ou seja, nos dias atuais, nós podemos levar um escritório nas costas, numa mochila, no computador. Dá para levar fisicamente também, através de um caminhão, o escritório para outro lugar. É esse que é o conceito. O conceito principal, acho que, do container é que desvincula a construção do terreno. Sim. Então, a partir do momento que você pode levar embora a sua construção, você vai investir uma vez na construção. Porque muitas vezes o que tem valor é o terreno. Sim. Muitas imóveis são comprados, depois demolido o que tem em cima, porque o que vale é o terreno. Sim. Nesse caso, você investiu na sua construção, no seu escritório, na sua casa. Apareceu uma oferta boa no terreno, eu vou vender o terreno e vou para o terreno vizinho e vou continuar com a minha casa igual. Sim. Então é um conceito de meio nômade, mas que pode ser aplicado. Para os dias de hoje tem tudo a ver, né? Quando você
pensa em trabalhar num local onde você imagina ficar só 1 ano ou 2, esse é o tipo de construção adequado, né? Bem, e considerando o valor do terreno, que às vezes Sim. é muito elevado. Então, às vezes, você pode alugar um terreno. Também, Já né, morar e Marcos? montar o seu empreendimento, sua casa, seu escritório, sua lanchonete, um terreno alugado. Sim. Então, vamos dizer, o capex é muito menor. Para Sim. você entrar no negócio e começar a funcionar, tempo menor e o investimento menor. Sim, sim. As pessoas que estão nos assistindo ficam imaginando, puxa, mas aonde eu compro um container, né? Como é que é o processo da prestação de serviço? Você vai atrás do container, é de ponta a ponta? Explica um pouco sobre isso. Tudo começa com um projeto, Roberto. Aqui no Brasil as pessoas não têm muito o costume de contratar projetos e Para nada. ir fazendo, construindo, né, a esmo. Tudo começa com um projeto, que a arquitetura é como qualquer outra coisa. Ainda mais importante, porque os espaços, por serem menores, têm que ser muito mais bem pensados, bem planejados, para não haver perda de espaço. Sim. Então, é feito um projeto de arquitetura. A gente tem uma oficina onde eles vendem o container, tem o transporte e tem a oficina que transforma os containers. Então, aprovado o projeto pelo cliente, a gente vai na oficina, escolhe os materiais, define cores, tudo que ele quer fazer, o tipo de tecido, o revestimento, a gente define tudo lá na oficina, para ele também conhecer e ver como é que é feito. Sim. Enquanto isso, ele vai trabalhando na infraestrutura do terreno, onde quer que seja, que é infraestrutura simples, qualquer pessoa pode fazer, qualquer profissional da área de construção, pedreiro, encanador, eletricista, para deixar uma infraestrutura pronta para receber o módulo. Então tem que ter a entrada de água, a saída de esgoto, energia elétrica, muro, acesso, o portão, tudo isso é feito no local. Sim. Quando o módulo chega, já está pronto para ser usado. Então, é feito dessa forma, de ponta a ponta. Você contrata o projeto e recebe a casa pronta lá no final. E as pessoas talvez fiquem preocupadas de ele sendo metálico, ele não enferruja, isso não vai, puxa, depois de 2, 3 anos está cheio de ferrugem, eu vou perder o dinheiro que eu investi? Não, a manutenção é uma manutenção como qualquer estrutura metálica. Sim. Se você construir uma casa em estrutura metálica, tem a manutenção. A casa de alvenaria tem a pintura, de vez em quando tem que ser feita, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E tratar esses pequenos pontos que podem ter. Mas é importante salientar que o container ele é feito para ser transportado de navio em condições das mais agressivas possíveis. Sim. Inapropriadas, ou seja, é a maresia que vai corroendo aquilo e tal. Passa por cima. Você vê aquela coroa passa por cima do navio e deixa ele todo... Sim. Então, o container, a sucor tem e já com a pintura... preparada para isso. Quando você constrói, você faz os cortes, aí onde é feito o corte, solda, novamente pintado para proteger. E daí, a partir do momento que é a sua casa, é a manutenção normal. Isso implica, Marcos, que foram desenvolvidas novas tecnologias construtivas para agregar esse tipo, ou seja, na própria faculdade, a vida acadêmica da pessoa requer um novo conhecimento para o desempenho dessa função? Não necessariamente. Eu acho que se ele for um bom arquiteto, ele sabe projetar com vários sistemas construtivos. Porque aqui a gente está falando nada mais, nada menos que um sistema construtivo. Sim. Estrutura metálica pré-fabricada. Sim. Podia ser estrutura metálica feita em loco. Tá. Ou híbrido, alvenaria com estrutura metálica. Tudo isso se aprende na escola e uma dica ou uma coisa que é importante é a pessoa saber projetar pequenos espaços. Isso é o mais importante num container. Ou seja, o arquiteto tem que ter o entendimento pontual e mais adequado para saber dividir exatamente de forma correta os espaços, porque você está trabalhando com áreas menores, né? Isso, você tem que aproveitar cada centímetro, seja com marcenaria, com mobiliário, como é que você vai ocupar aquele espaço, porque também não justifica você comprar 10 containers para ter a mesma área construída. Sim. Você tem que saber a sua real necessidade de espaço e reduzir sua vida, fazer uma vida mais sustentável. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter.
ou diário. www.jornalabcreporter.com.br. Programa Sustentabilidade retoma com o tema Casas Container e as alternativas construtivas para o comércio, indústria e residência. E para isso, um arquiteto especialista nesse tema, Marcos Schneeberger, que está falando sobre essas alternativas para você que acompanha o programa Sustentabilidade. Antes eu queria lembrar que no dia 12 agora de setembro, nós estamos realizando na Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a CISCS, a primeira Feira Sustentável, onde estamos apresentando alternativas sustentáveis para o seu empreendimento, para a sua vida. E o Marcos estará lá palestrando sobre este tema, mostrando essas imagens que você viu na primeira parte e que agora nós retomamos, mostrando algumas outras diferentes, outras possibilidades. Marcos, nós falávamos sobre o aspecto do custo. Quais são as vantagens e desvantagens quando comparamos com uma casa de alvenaria habitual, de forma comum? Roberto, muito importante aqui definir um padrão de construção. Dependendo do padrão, você pode gastar mais ou menos com alvenaria, com madeira, com aço, com container. Se não tiver plano. Se não tiver plano, principalmente. Sim. Se não tiver o plano, você vai estourar esse custo. Sim. Entendeu? O container ele é indicado para algumas situações, não é para todas, não são para todas as situações. Sim. Tem terreno que não dá para construir em container, que não tem acesso, não dá para chegar com a carreta, com o muque. Tem terreno que é plano, bom acesso, é mais fácil. É uma questão de procurar um arquiteto e expor o seu caso, mostrar o seu terreno, explicar o que você quer. E escolher. Muito dos meus clientes me procuraram porque eles gostam da estética do container. Sim. Eles não querem saber se é alvenaria, mais barato, não é o custo que conta ali. E aí até a aquisição do terreno pode ser feita após a escolha do próprio projeto, porque aí você reduz o custo, porque você junta uma coisa com outra, né? Sem dúvida. A partir do momento que você procura um profissional e tem um plano, um orçamento que você quer atingir, quanto você quer gastar, o que você quer, o que realmente você precisa de espaço. Sim. 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Não, você precisa só de 2 quartos, te atende. Sim. Então aí você já reduz e chega num valor de acordo com o que você quer. O sistema construtivo, você pode gastar mais ou menos em qualquer um deles. Tá perfeito. Eu estava aqui pensando que ele pode ser utilizado em condomínios, especialmente no interior de São Paulo, que tem muitos condomínios verticais, né? Em geral, alguns condomínios às vezes podem criar algum empecilho pela documentação necessária, ou isto, em geral, é bem aceito? Fala um pouquinho sobre isto. A construção com container, ela tem que atender todos os requisitos de obras local, os requisitos locais. Então, pé direito, recuo, iluminação, ventilação. Ela atendendo a isso não tem porquê. Não tem porquê. O importante é que a documentação seja sempre feita, seja feito um projeto apresentado na prefeitura e tenha o alvará de construção. Em função desse alvará você pode construir. Não dá para fugir da regra. Então. Sim. Se fosse uma construção temporária, que vai durar 2, 3 meses, é uma coisa. Aí você tem um alvará temporário que você pode instalar aquele container. Mas atendendo as normas da prefeitura, você pode construir sem problemas. Ou seja, não há empecilho legal para que se faça uma construção container. Na hora do memorial descritivo tem que ser definido, tem que ser esclarecido que é uma construção em estrutura metálica. Sim. Se atendeu pé direito, recuo, iluminação, ventilação, as normas daquela prefeitura, daquela cidade. Está resolvido. Tá legal, é bom saber disso. Eu pediria que a Carol colocasse a imagem 3, que é uma residência. A parte de fora da imagem, vocês estão vendo a parte externa de uma casa, né? E agora a foto seguinte, Carol, que é a distribuição interna do ambiente, ou seja, a aparência do imóvel é exatamente igual. Obrigado, Carol. Fica exatamente da mesma forma, né, Marcos, que uma construção, né? E isso torna, como você estava dizendo no início do programa,
o fato da vantagem do tempo, né? Isso. Porque você pode startar um processo rapidamente e entregar rapidamente, né? Exatamente, como eu falei, você trabalha em duas frentes, você está trabalhando no terreno enquanto está trabalhando na oficina, no módulo em si, e a questão dos materiais, dos acabamentos, é uma questão sua, estética, o que você gosta, o que você quer. Muitas pessoas querem aquela aparência de container, querem o piso original. Nessa casa apareceu, o piso é original, compensado naval 25mm, somente encerado. Que legal. Então, agora, tem gente que quer o porcelanato, quer o piso vinílico. O container aceita qualquer material. Aí a questão é definição de projeto e da sua estética, o gosto, né? O seu gosto estético. Tem algum país, além do Brasil, que esteja utilizando isso com mais ou menos frequência? Fala um pouquinho de como isso está sendo disseminado pelo mundo. Sim, na Europa há muito mais tempo do que nós, principalmente na Holanda, região de portos, né, Roterdã, tem muito container. Que sobra muito container. Sobra muito container. E os arquitetos começaram a olhar como uma alternativa para esvaziar aqueles pátios lá. Sim. Quer dizer que justamente a ideia surgiu em Roterdã, então, que eu acho que é o maior porto do mundo, né? Exatamente, Sim. Em geral, mas na Holanda, onde estão as obras mais legais, onde eles estão mais avançados, tem edifícios grandes, com vários andares, com mais... residencial estudantil, então eles estão bem avançados em relação a gente. Eu queria mais uma vez avisar um amigo que acompanha o programa Sustentabilidade que neste dia 12 de setembro estaremos realizando a primeira feira sustentável do ABC. Os amigos da região do ABC poderão ver estes temas e outros tantos indo até a Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a ASISCS, e o Marcos estará lá fazendo uma palestra sobre este tema, além de outros que serão apresentados, como tratamento de água, como você pode cuidar da sua caixa d'água para ficar livre da dengue, do chikungunya, dessas doenças que andam causando tanto estrago para a população brasileira. E outros temas de relevância serão apresentados. Entre no site da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, faça a sua inscrição, é gratuito e você poderá aprender e ver tantas coisas novas que você poderá colocar na sua vida, no seu dia a dia. Marcos, eu quero agradecer a sua presença aqui, falar que eu gosto muito do seu trabalho, que eu acompanho, tá? Essas fotos são lindas e eu vou ainda, eu estou para comprar um terreno e ainda vou te chamar para você fazer o meu projeto de uma casa bem bacana, que se a Bel não gostar, depois você se entende com ela. Tá bom, por favor, porque eu agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando esse trabalho que eu faço com muito paixão, muito amor, e dentro do seu tema de sustentabilidade, né? Eu acho que dá para casar bem o container com a sustentabilidade. E a recuperação, né? Usando espaços menores e conscientizando as pessoas de que qual a real necessidade de espaço, o que realmente você precisa para morar, para viver, para gerar menos impacto, né, no planeta. Que é o que nós estamos precisando. É o que nós estamos atrás aqui. O programa Sustentabilidade está encerrando mais uma edição aqui direto do estúdio ABC Repórter. Não perca toda a nossa programação, você pode entrar no site também do Portal Sustentabilidade, acompanhar os programas anteriores, que tem uma diversidade de informação sem tamanho, e a gente fica muito feliz que você acompanha todo esse nosso trabalho. Um grande abraço, até a semana que vem e até lá!